Testando. Olá, meu nome é Alexandre Bastos, coordenador do projeto Tai Chi Consciente. Boa noite a todos. Estamos aqui reunidos na nossa live, né, do Centro Suprema Harmonia, para conversarmos um pouco hoje sobre auriculomedicina. A motivação para esse nosso encontro é porque muitas pessoas vêm perguntando, vêm falando comigo a respeito do curso, né, que nós damos, da formação que nós damos em auriculomedicina, do método Huanin Chun. E algumas pessoas perguntam exatamente qual é a diferença do método Huanin Chun, o que difere para outras escolas, outros métodos, né, de auriculoterapia. E também esse nome, auriculomedicina, enfim, qual a diferença de auriculomedicina para auriculoterapia? Enfim, são algumas questões que muitos alunos da escola nos colocam do projeto Tai Chi Consciente, né? E nós resolvemos fazer essa live hoje para falar um pouco sobre essas questões. E também para falar um pouquinho também sobre a minha motivação em estar propagando esse método, em estar divulgando esse método. Nós vamos estar agora indo para a 10ª turma de formação em auriculomedicina, e eu fui um dos poucos professores aqui no Rio de Janeiro que fez a formação completa no método com a própria Huanin Chun. Com a Huanin Chun é uma médica chinesa que ela mora, né, atualmente ela tem um centro, né, de pesquisa e desenvolvimento em auriculomedicina nos Estados Unidos, na Flórida, né? Então lá ela dá formação internacional nesse método em 8 seminários, cada seminário é um final de semana. Ela dá essa formação para médicos e terapeutas que vêm do mundo inteiro para fazer a formação com ela. O método dela foi desenvolvido na década de 70, né? Ela desenvolveu esse método e ela teve, né, uma grande experiência, uma grande visão, né, em estar desenvolvendo esse método, que é um método que apresenta diferenciais, que apresenta formas efetivas de tratamento de uma maneira realmente inovadora. Ela conseguiu de uma maneira bastante criativa mesmo, né, e não só criativa, mas de uma maneira que demonstrou, né, um estudo e uma presença muito grandes. Ela conseguiu integrar de uma maneira harmônica, de uma maneira eficaz e equilibrada, né, conceitos da medicina tradicional chinesa com os conceitos da medicina ocidental, e aí integrando tudo isso ao método, né, que já conhecido, o método reflexológico auricular. Então ela partiu de um conhecimento, né, de auriculoterapia, o conhecimento do método reflexológico, né, em que nós sabemos que a orelha, como qualquer outro sistema reflexológico, ela possui pontos reflexos, né, que indicam, né, que apresentam informações sobre todas as áreas do nosso corpo.
não só áreas físicas, como áreas energéticas, né? Então, ela partiu do princípio, né, já conhecido da auriculomedicina, da auriculoterapia, né, que é o conhecimento reflexológico dos pontos auriculares, que você tem um corpo inteiro, né, na orelha, assim como você tem o corpo todo refletido em diversas outras áreas do corpo, como do nosso macrocorpo, digamos assim, como uma imagem holográfica, né? Então, todo o sistema reflexológico ele se baseia nesse princípio, né, da holografia, como se o nosso sistema reflexológico fosse, na verdade, um sistema holográfico, né? Toda holografia ela tem essa característica, ela tem as informações do todo, né, de todo o sistema, né, em uma pequena parte. Né? A gente sabe que uma imagem holográfica, um filme holográfico, se você cortar ele pela metade e cortar depois em um quarto, um oitavo, e for cortando várias vezes, cada metade cortada, ela continua apresentando as informações da imagem total. Se você iluminar com um feixe de laser aquele holograma cortado, ele vai continuar reproduzindo a imagem integral, né, do objeto, porque o holograma ele possui as informações que formam a imagem. Ele não é apenas uma foto da imagem, ele tem as informações que possibilitam construir a imagem. Então, nesse caso, o sistema reflexológico, todo o sistema reflexológico, o auricular é um deles, é um sistema holográfico, é como uma réplica holográfica da nossa energia vital, não só do nosso corpo físico, mas da nossa energia vital. Então, a orelha, como qualquer outro sistema reflexológico, a gente sabe que hoje em dia nós temos sistemas reflexológicos, por exemplo, do segundo metacarpo, que é um sistema reflexológico em que o corpo todo está refletido apenas no segundo metacarpo, nesse ossinho aqui, né, do segundo metacarpo. Nós temos sistemas reflexológicos no crânio, nós temos sistema reflexológico nas mãos, nos pés, enfim, em várias áreas do corpo. E a gente sabe que o sistema reflexológico, todos eles têm essa característica em comum e o auricular também tem. É a característica de possuir nele, né, nessa pequena área do corpo aqui, nós temos uma réplica holográfica do nosso corpo todo, nosso macrocorpo, né? Então, aqui a gente encontra áreas reflexas que refletem, né, os nossos órgãos internos, a nossa coluna vertebral, mas também as nossas glândulas, o nosso sistema endócrino, o nosso sistema imunológico e áreas relacionadas ao sistema nervoso. Então, podemos tratar o nosso corpo, a nossa mente, toda a questão energética também, através do sistema reflexológico. Bem, eu acabei dando essa explicação, mas a ideia, né, do nosso encontro é falarmos um pouco do método Ruanin Chun e explicando os diferenciais. Então, tem uma pequena introdução do que é um sistema reflexológico auricular e o que é a auriculoterapia. É o tratamento, né, através desses pontos reflexos. Né? Então, existe um teórico e pesquisador em sistemas reflexológicos, né? O Alan Dale, que também é da mesma década, né? Da década aí de 60, 70, enfim, ele foi muito importante na formulação dos conceitos para explicação sobre o que é realmente um sistema reflexológico, o que ele diferencia, por exemplo, da acupuntura, né? Então, ele chamou de microacupuntura, o sistema reflexológico, e uma das coisas que ele colocou como um diferencial importante, que caracteriza o sistema reflexológico, não só o auricular, mas qualquer outro, é que o sistema reflexológico ele possui um reflexo bidirecional, ou seja, nós temos, ao mesmo tempo, um reflexo chamado víscero-cutâneo, e o outro chamado cutâneo visceral. O víscero-cutâneo é aquele que faz com que a orelha
apresente uma alteração, não só a orelha, mas qualquer sistema reflexológico, apresente uma alteração elétrica e uma alteração morfológica, uma alteração perceptível, toda vez que você tem uma disfunção no seu corpo, seja nos seus órgãos, nas suas vísceras, seja na parte emocional, ou na parte visceral, ou na parte glandular, ou na parte hormonal, ou na parte músculo-esquelética. Você tem uma alteração qualquer no seu macrocorpo e o reflexo, né, o seu reflexo no microsistema vai apresentar uma alteração também, concomitantemente ou com algum intervalo de tempo. Mas vai apresentar essa alteração, né, essa alteração morfológica. Inicialmente, a alteração é uma alteração elétrica, né, que pode ser medida através de aparelhos que medem essa diferencial de potencial elétrico entre um ponto e outro. E toda vez que você tem essa víscero cutâneo ativo, ou seja, que existe esse reflexo alterado, né, devido a uma alteração interna, estrutural, há uma queda na resistência elétrica significativa no ponto reflexo, que mostra essa atividade elétrica, que mostra esse reflexo víscero cutâneo ativo. Então, todo o sistema reflexológico vai apresentar esse víscero cutâneo, que é o reflexo que vai mostrar alteração no sistema reflexológico, que existe uma alteração no seu corpo, na sua estrutura, e, ao mesmo tempo, ele vai ter um reflexo cutâneo visceral, que será o reflexo terapêutico, porque a partir do momento que a gente coloca um estímulo no ponto que está alterado, que você viu que está alterado, e coloca uma semente, coloca uma agulha, faço uma sangria, faço algum estímulo nesse ponto aqui que eu vi que está alterado, eu vou ter o reflexo cutâneo visceral, ou seja, eu através desse mesmo ponto, reflexo, eu vou conseguir ativar, eu vou conseguir alterar a condição do meu órgão, ou da minha estrutura física ou emocional que está alterado e que foi mostrado através do meu sistema reflexológico. Bem, o que acontece é que normalmente, na grande parte dos sistemas reflexológicos antigos, como é o da aurícula, né? Sistema reflexológico auricular, houve um estudo, uma divulgação muito grande dos efeitos terapêuticos da aurícula, né? Como você pode botar um ponto, por exemplo, na região da lombar, que é aqui, né? Região lombar, e isso pode aliviar uma dor lombar. Se eu colocar aqui uma semente, se eu colocar uma agulha, se eu fizer algum procedimento que estimule essa área, o reflexo cutâneo visceral faz com que a área lombar, imediatamente após um estímulo adequado, ela comece a receber mais um afluxo, vamos dizer assim, um aporte maior de sangue, né? Então chega mais sangue para a região lombar, porque o cérebro ele vai ser informado que a região lombar ela está com algum problema, porque o próprio ponto reflexo que você coloca aqui, ele tem ligações também com o nosso sistema nervoso central. E o sistema nervoso central tem ligações com a área que está com problema, com a inflamação, com a dor. Então, na hora que a gente coloca o ponto reflexo ali, a ativação do ponto reflexo alterado, vai ter o cutâneo visceral e você vai ter um aporte sanguíneo maior chegando na região e você vai ter mais substâncias anti-inflamatórias e analgésicas naturais fabricadas pelo nosso próprio sistema nervoso, né, as endorfinas, encefalinas, né, serotoninas, enfim, chegando no local, no sítio da inflamação. E isso vai promover uma aceleração no processo de cura. Então, isso é uma coisa que já era conhecida nos sistemas reflexológicos em geral, né, inclusive na aurícula. E aí, qual é o diferencial do método da Ruoning Chun? Né? O que eu comecei a dizer? Né? Comecei a falar sobre isso. O que ela fez de diferente e por que eu me motivei tanto a fazer a formação com a Ruoning Chun. Eu fiz a formação completa dela, os 8 seminários, né, que eu comecei dizendo, que ela dá no Instituto
de ensino e pesquisa em auriculomedicina, que ela fundou na Flórida, na década de 90, né? Ela fundou esse instituto, e ela vem formando médicos e terapeutas ao redor do mundo. É importante mencionar que, embora a Ruan Chun seja médica, ela é médica tanto, a formação dela é em medicina tanto ocidental quanto medicina tradicional chinesa. Ela não fechou o método dela exclusivo apenas para médicos, né? O método dela, ela deixou justamente como um método avançado que não exige que a pessoa seja formada em medicina, né? Ela precisa estudar medicina tanto da medicina tradicional chinesa quanto a ocidental, mas não necessariamente ela precisa ser graduada em medicina para estudar o método dela, porque ela considera que o método dela ela tem um conhecimento já todo fechado no próprio ensino do método, que envolve a união de três conhecimentos principais, que ela conseguiu, como eu falei no início, fazer uma parceria, fazer uma harmonização, uma organização bem harmoniosa e equilibrada desses três conhecimentos, e ela desenvolveu esse método integrando de maneira bastante inteligente, de maneira bastante eficaz, né, e harmoniosa esses três conhecimentos, que eu considero, né, que essa união, essa harmonização desses conhecimentos que nós temos em medicina é o que é a medicina do futuro. O que se considera a medicina do futuro é justamente essa integração, né? A gente antigamente ouvia muito falar, por exemplo, eu estudo e trabalho com medicina tradicional chinesa já há 30 anos. Então, na época que eu comecei, né, a gente ouvia muito essa coisa, uma coisa do radicalismo, né, tanto de um lado quanto de um outro. Às vezes a pessoa falava, não, eu faço acupuntura, mas na hora que eu vou tratar com acupuntura, o meu paciente não pode tomar um remédio anti-inflamatório, ele não pode estar fazendo uso de medicação. Por quê? Porque aqui a acupuntura a gente está lidando só com a questão natural, energia, o sistema orgânico reagindo, então a gente não pode ter, então falava que tinha que parar, ou então não fazia acupuntura, fazia depois. Havia uma certa, tipo assim, por outro lado os médicos diziam, não, aqui você vai fazer só o tratamento com anti-inflamatório, com cirurgia, não, a acupuntura não serve. Antigamente falava que a acupuntura não tinha comprovação científica. Hoje em dia é diferente. Hoje em dia os próprios médicos já têm a acupuntura como uma especialidade médica, né? Então, a acupuntura já é cientificamente comprovada, mas antigamente não. Então havia essa coisa de o lado da medicina moderna dizer, não, a gente aqui funciona, é cientificamente comprovado, e o lado da medicina tradicional às vezes dizia, não, a gente acha que só funciona a medicina tradicional, a moderna não funciona. Então havia uma rixa, quando na verdade as duas formas, as duas medicinas, elas têm o mesmo objetivo final, que é a saúde humana, a saúde e a preservação da vida humana, né? Então as duas são muito boas, as duas são, embora tenham racionalidades diferentes, mas no entanto, quando a gente começa a estudar profundamente as duas medicinas, a gente começa a ver que, embora tenha racionalidades diferentes, o objetivo, né, final é o que é a preservação da vida, é a saúde, é o bem-estar, é a pessoa se manter íntegra fisicamente, mentalmente, e nós ajudarmos nesse processo. Claro que cada uma vai ter a sua maneira de agir, a sua racionalidade. E o que a Ruan Chun fez de uma maneira bastante incrível, de uma maneira bastante inteligente, ela, como médica, ela conseguiu unificar conceitos da medicina tradicional chinesa, conceitos e racionalidades da medicina ocidental, e integrou isso no conhecimento que ela já possuía, porque ela era especialista também, no método
de auriculoterapia. Então, ela usa o conhecimento tradicional da auriculoterapia, todo o conhecimento tradicional que já existe, né, há 5.000 anos, enfim, as origens, né, da auriculoterapia estão, muito antiga a origem, né? Então, 5.000 anos atrás, na época dos egípcios, né, também se tem indícios do uso da auriculoterapia como forma de tratamento. Os índios, né, usavam, né, tem relatos e tem museus, né, que mostram que os índios e civilizações antigas já usavam a orelha como forma de tratamento. O próprio Heráclito, né, desculpe, o Heráclito também, mas na Grécia Antiga, né, se utilizava a orelha como forma de tratamento. Me fugiu agora o nome, mas, enfim, a orelha é uma coisa muito antiga, as origens, né, da forma de tratamento. Então, ela conseguiu usar todo esse conhecimento tradicional, mas ela, vamos dizer assim, alavancou e organizou um método com alguns diferenciais, que é o que a gente vai estar conversando, integrando tanto conceitos da medicina ocidental, que são muito importantes para diagnóstico, né, para elaboração de protocolos, levando em consideração conceitos da racionalidade médica moderna, que são muito importantes para a medicina, né, como um todo, e ela ainda integrou conceitos de racionalidade da medicina tradicional chinesa. E, na verdade, ela pegou o melhor de cada um deles. Ela pegou o que há de melhor nos conceitos e racionalidades da medicina tradicional chinesa e o que há de melhor nos conceitos e racionalidades da medicina moderna, e integrou num método simples de auriculoterapia. E aí, por isso, ela mudou o termo, em vez de usar auriculoterapia, ela começou a usar o termo auriculomedicina, não no sentido que seja um método exclusivo para médicos, mas no sentido que usa racionalidades tanto da medicina tradicional chinesa como da medicina moderna. E com isso desenvolveu todo um método e com critérios com critérios científicos. Ela fez trabalhos de pesquisa científicas, ela publicou artigos, ela até hoje tem esse instituto de pesquisa nos Estados Unidos, em que ela ainda publica trabalhos científicos. Ela está aberta a pessoas, pesquisadores que queiram ir lá e proporem novas possibilidades de utilização do método. O método dela não é um método fechado, no sentido que ela aceita sugestões e ela está o tempo todo, na verdade, desenvolvendo o método, né? Então, é muito interessante a questão do diagnóstico auricular, que é uma coisa que a gente vai comentar mais aqui no nosso encontro. O diagnóstico auricular é talvez o carro-chefe assim, do método da Huanin Chun. Uma das coisas que a gente considera como sendo um grande diferencial do método Huanin Chun para outros métodos. Como a gente falou, antigamente a auriculoterapia se utilizava mais a questão do reflexo cutâneo visceral, ou seja, o aspecto terapêutico. Ou seja, estou com uma dor, eu posso usar um ponto local na região da dor e vai melhorar a dor. Com certeza vai, porque se a pessoa está com uma dor numa região qualquer do corpo, aquela região do corpo, ela está como? Ela está com uma estagnação de energia, ela está com uma estagnação de sangue. E o que acontece quando você coloca o estímulo no ponto reflexo é que o seu sistema nervoso, o seu sistema endócrino, o seu sistema imunológico, ele vai reagir a esse estímulo, conduzindo para aquela região, tanto reflexa como do macrocorpo, maior quantidade de sangue. E aí, com isso, você vai levar mais células de defesa, macrófagos, que vão fagocitar lá as coisas que estão erradas no local, vai promover maior drenagem,
retirada de catabólicos, de substâncias tóxicas. E vai levar mais nutrição para recuperação tecidual, vai chegar mais sangue. Então, isso é o que a gente deseja em qualquer método terapêutico, seja ele farmacológico, que é a pessoa usar drogas para que essas drogas façam isso, né? Substâncias anti-inflamatórias que você ingere, seja através de um outro estímulo, como um estímulo natural, em que você vai fazer o seu sistema nervoso, o seu sistema endócrino, você vai estimular a que o seu organismo produza essas substâncias internas, que ele já produz, só que em maior quantidade, né? Então, isso já era conhecido. Funciona como um método de terapia, para dor, principalmente, né? A auriculoterapia já era muito conhecida, principalmente para dor, muito eficaz, né? Reconhecidamente eficaz. Mas é o que o método da Rua 21 fez de imediato como uma grande contribuição, foi a pesquisa, né, e desenvolvimento de grande qualidade que ela fez, a grande contribuição que ela fez no aspecto do diagnóstico auricular, né? E aí, o objetivo desse nosso encontro é contar um pouquinho como foi feito esse trabalho, e justamente que foi uma das coisas que me cativou, que me deu a motivação para que eu viesse a estudar mais profundamente esse método. Eu já tinha feito cursos de auriculoterapia em vários outros métodos e já tinha estudado o próprio método da Rua 21 também, mas eu tinha feito um curso básico. Mas aí, à medida que eu fui estudando mais e tendo maior contato com o método, eu realmente fui me encantando e fui vendo os benefícios, fui vendo a eficácia. E não só a eficácia, mas a grande simplicidade, né? É uma coisa muito eficaz e simples, é o que chamou muita atenção, né? Como que você consegue, através apenas da observação do pavilhão auricular, poder fazer diagnósticos, fazer diagnósticos de doenças que estejam ocorrendo, assim como doenças que ainda não ocorreram, mas que a pessoa tem uma tendência a ter, né? Como é o caso de diabetes. Você tem na Rua 21, ela conseguiu desenvolver, através da observação dela, como ela teve a oportunidade de trabalhar durante 35 anos, ela trabalhou no Hospital do Exército Chinês, né? A Rua 21 ela é médica e ela é general, né, do Exército Chinês, né? Generala, né? As pessoas, enfim, ela é general do Exército Chinês e ela teve a oportunidade de trabalhar durante 35 anos no Hospital do Exército Chinês como médica, utilizando tanto a medicina tradicional chinesa como a medicina moderna, né? Como normalmente ocorre nos hospitais na China. Eles trabalham tanto quanto com uma medicina moderna como com a medicina tradicional chinesa, em cada caso, de acordo com a necessidade, né? Então, ela teve oportunidade de fazer um estudo, né? Imagina a grande amostragem, né, que ela teve contato. Segundo a biografia, né, segundo o currículo da Rua 21, ela considera-se que ela tratou, nesse período, né, nesses 35 anos, ela tratou cerca de 250 mil pacientes com aurículo, né, e com outros procedimentos médicos. Então, ela teve uma amostragem muito grande. E o que ela começou a fazer? Ela começou a perceber que ela ia nos setores dos hospitais, no Hospital do Exército Chinês, que é um hospital, né, muito grande, com vários setores para tratamento de doentes em doenças diferenciadas, né? Então, por exemplo, tem um setor lá de pneumologia, tem um setor de cardiologia, tem o setor de ortopedia, né? Então, tem os setores no hospital. E ela trabalhava em todos os setores como
médica geral, né? Então ela ia em todos os setores e ela teve a oportunidade de começar a perceber, por exemplo, ao chegar lá no setor de doentes coronarianos, ela começou a observar, né? Como médica e como pesquisadora, ela né? Assim, todo cientista tem essa curiosidade, essa coisa de ser observador. Assim como os taoístas, né? Tinham essa coisa de observar a natureza, observar as coisas que acontecem. E ela começou a observar, por exemplo, no setor lá de doentes coronarianos, ela começou a observar que essa região aqui, auricular, que é a concha cava, essa região que nós temos aqui, ó, que chama de concha cava, tá? A região anatômica auricular. Não sei se dá para ver essa regiãozinha aqui, ó. Toda essa concha aqui, deixa eu botar aqui mais no foco. Toda essa área redonda aqui, ó, cavada, é chamado concha cava. E aí no centro da concha cava, exatamente no centro, se você pegar aqui bem no centro, no meio mesmo, como se fosse... Deixa eu ver se dá para ver aqui. Bem no meio da concha cava, no meio mesmo, é porque é difícil às vezes visualizar aqui, bem no meio. A concha cava bem no meio dela, ela é mais funda, ela é funda, como uma pia, como uma cuia de uma pia. Bem lá no meio, no centro da concha cava, nós temos o ponto reflexo do coração. E o que a Rontin observou? Ela começou a ver na orelha dos pacientes coronarianos, com diagnóstico já fechado de que tinha problemas coronarianos, entupimento das veias, né, das artérias coronárias, e que eram pacientes que alguns já tinham tido infarto, outros não, mas estavam em tratamento, né? Pessoas que já tinham problemas, né, diagnosticados através de exames de imagem, tudo. Então ela começou a ver que todos esses pacientes coronarianos, eles tinham uma coisa em comum, eles tinham uma alteração morfológica no ponto do coração, no ponto reflexo do coração. Ela percebeu que tinha como se fosse um cordão, uma linhazinha, um cordão que seria uma alteração morfológica, como um vaso com gesto, que cortava o ponto do coração como uma linha horizontal. E ela percebeu que isso era uma coisa comum a todos aqueles pacientes com diagnóstico de uma doença coronariana. Os pacientes que já tinham tido infarto ou tido um processo angina, enfim, que estava com um problema na região coronariana, uma alteração, né? Então, o ponto reflexo do coração apresentava essa alteração morfológica comum. Aí, o que ela começou a fazer? Ela começou a achar isso curioso. A gente não vai usar o termo assim, uma coincidência, porque não é coincidência, na verdade, curioso, né? Ou algo digno de uma observação, né? Então, ela começou a achar isso interessante. Está tendo uma alteração morfológica justamente no ponto reflexo do coração, e eles todos têm isso. Isso não é uma coisa que tem na orelha normal das pessoas. Aí ela começou a fotografar as orelhas e catalogar, e ela catalogava mostrando, imagina, vários pacientes coronarianos, então ela fotografou a orelha de todos eles. E catalogou, paciente tal, com diagnóstico, assim, assado, e estava a foto da orelha. Então, ela começou a fazer um arquivo de imagens enorme. E ela fez isso em vários setores do hospital, não só na parte de cardiopatias, ela também
fez, por exemplo, na área, no setor de problemas cardíacos, no setor de cardiopatias, ela viu lá pacientes com arritmia e ela fotografava e via que a arritmia cardíaca, em diversos graus, né, que existem, ela viu que a arritmia ela, em si também apresentava um outro tipo de alteração na concha cava, na região do coração. E ela começou, então, a ver as diferenças e começou a partir de uma informação visual, ela começou a desenvolver um arquivo de imagens e mostrando a relação disso com doenças já diagnosticadas clinicamente. E depois ela começou a testar isso no sentido inverso. Ela começou, bom, já que essa alteração morfológica é comum em todos aqueles pacientes que têm aquele problema, ela começou a pegar a orelha das pessoas que ela ia examinar e começou a ver se ela enxergava alguma daquelas alterações morfológicas que ela já havia catalogado. E ela, ao enxergar alguma dessas alterações, ela começou então a suspeitar que aquela pessoa teria algum problema, por exemplo, no coração, se ela tinha aquela mesma lesão morfológica. E aí ela começou a checar clinicamente e ver que realmente tinha. Então, quer dizer, a verdade, ela era tanto no sentido quanto no outro. Tanto no sentido de você ver que a lesão morfológica está presente naquele paciente que ela já tinha o diagnóstico fechado, como também ela começou a ver que ela podia usar esse mesmo conhecimento que ela percebeu pela questão da observação, ela percebeu essa verdade, essa circunstância, essa manifestação, e ela começou a usar, então vou usar esse conhecimento para fazer um diagnóstico. E ela começou a testar e foi vendo que ela conseguia fazer diagnósticos cada vez mais precisos e melhores através da observação da orelha, ao ponto de chegar num determinado ponto que ela começou a usar só a orelha para diagnosticar e não pedia mais exame de imagem, não pedia, podia pedir depois só para confirmar, mas o diagnóstico principal ela começou a fazer pela orelha, né? E a gente teve a oportunidade aqui no Brasil de ter a presença dela, dando os 8 seminários de formação que ela dá só nos Estados Unidos, ela deu em São Paulo, graças ao professor Ernesto Garcia, que é discípulo dela, e foi o Ernesto Garcia estudou com ela na China, e ele teve a oportunidade de vivenciar no dia a dia como ela realmente pegava e fazia diagnósticos rápidos apenas pela orelha. Depois eles confirmavam, ele viu como isso iria beneficiar, né, a medicina, principalmente como médico, ele é médico cubano, na época ele estava em Cuba, hoje ele já mora no Brasil, já está no Brasil há mais de 8 anos, né? E eu fiz algumas formações com o Ernesto Garcia também, mas foi através dele que ele trouxe a Rua 21 para o Brasil e a Rua 21 deu os seminários. Eu fiz os seminários com ela, né, graças a esse movimento do Ernesto Garcia, e nós tivemos essa oportunidade de fazer a formação internacional com a mestra, né, com a Rua 21, e aqui no Brasil, né? Agora ela não está mais vindo, mas continua com o Instituto, né, nos Estados Unidos, e é possível fazer a formação lá. Agora, independente disso, eu dou também aqui no espaço, no Centro Supremo Harmonia, né, a gente dá tanto um workshop para mostrar, para a pessoa vivenciar os diferenciais do método, entender mais profundamente como o método funciona, e depois nós damos um curso de formação também aqui no espaço, né? Esse ano nós teremos o workshop, inclusive vai ser agora no dia 10 de fevereiro, teremos um workshop de um dia inteiro, um workshop teórico e prático, né? Vamos ter várias vivências para que todos possam sentir como funciona o método, né? Esses diferenciais, como funciona o diagnóstico, como funciona a parte de massagens auriculares, que nós vamos falar, a parte de sangria, né? A parte de como fazer um protocolo eficaz de tratamento.
Então, isso nós fazemos no workshop. E depois, no curso de formação, nós damos todo o passo a passo, todo o desenvolvimento para a aplicação segura, para uma aplicação segura do método, né? Levando em consideração todos os critérios, a racionalidade que se emprega para a realização desse trabalho, né? Bom, mas aí, finalizando aqui o que o que nós estamos explicando, o diagnóstico auricular começou dessa maneira. Todo esse estudo começou através dessa observação. Por exemplo, ela foi lá no setor de pacientes com pneumonia, setor de pneumologia, aí via lá todos os pacientes com pneumonia. Ela começou a ver que também na região da concha cava a gente tem também o ponto do pulmão, que é mais embaixo do coração. E ela começou a ver que os pacientes com pneumonia tinham uma alteração específica no ponto do pulmão. E pronto, aí ela começou a fotografar. Então ela fez um acervo enorme, mostrando patologias de todos os sistemas internos e externos. Tanto, por exemplo, a parte musculoesquelética, ela ia lá nos setores, pessoas que sofreram acidentes, ou então pessoas que tiveram traumas na coluna, acidentes na coluna, e ela viu que na região da coluna, né, aparecia também uma alteração característica de quando a pessoa sofria acidentes traumáticos. Agora, ao mesmo tempo, ela viu que quando a pessoa tinha um problema degenerativo, que não era por um acidente, mas um problema degenerativo como uma artrose, uma espondiloartrose, né, um osteófito, uma osteofitose, ou qualquer condição degenerativa e que gerava problemas na coluna, então ela viu que essa alteração morfológica que ficava aqui na coluna, ela tinha uma característica diferente daquela que era por trauma. Então ela começou a classificar tudo isso, tanto problemas musculoesqueléticos, como problemas também emocionais. Ela começou a ver que certos problemas do sistema nervoso, né, que afetam também a nossa emoção, mas geravam alterações morfológicas específicas em áreas específicas auriculares, como, por exemplo, a pessoa que sofre de neurastenia, que são os distúrbios do sono. Então, as pessoas que têm neurastenia, algumas delas sabem, mas outras, às vezes, não sabem. Acham a pessoa está tão envolvida nos problemas do dia a dia que ela sofre de neurastenia e muitas vezes não tem um diagnóstico. Ela tem vários outros problemas atrelados a isso, né? Que a neurastenia vem pelo estresse também, né? Então a pessoa é estressada, ela não dorme bem, ela tem sonolência durante o dia, mas ela acha que isso é normal, quer dizer, não está tratando. Mas só que pela orelha a gente consegue ver uma área específica que é a área da neurastenia, né? E que essa área fica morfologicamente alterada quando a pessoa tem o problema de distúrbios, né, do sono, seja insônia, seja sonolência, né? Essa areazinha aqui, ó. Então a gente ensina que no próprio workshop, a gente ensina que através de certas manipulações que nós fazemos no pavilhão auricular, a maneira de você expor a área, de você, enfim, manipular a região, você consegue ver alterações morfológicas específicas que dizem se realmente a neurastenia está ativa. E se estiver ativa é porque a pessoa tem aquele distúrbio do sono. Mesmo que muitas vezes ela não reconheça, não perceba, mas isso está afetando o dia a dia dela, está afetando o humor dela, faz com que ela tenha, às vezes, fique mal-humorada durante o dia. Por quê? Porque não está tendo um sono profundo, o sono está entrecortado, e a gente consegue tratar através de todo um protocolo auricular que a gente que é testado, enfim. O método Huanin Chun ele tem alguns diferenciais.
Um dos principais é esse que a gente explicou, a questão do diagnóstico, que é muito rico, né? É um método que explorou a questão do diagnóstico auricular, coisas que até então não tinham sido estudadas, realmente. É uma coisa inédita, a maneira como o diagnóstico foi estudado. O que se conhecia de diagnóstico auricular antigamente, ou em outros métodos, são coisas mais gerais de diagnóstico. Ela não, ela estudou diagnósticos específicos e até formas de diagnóstico diferencial através do método. Como você fazer um diagnóstico diferencial entre um problema e outro, enfim, entre coisas similares, tem como você ver, tem como você ter esse diferencial, né? Agora, além disso, né, o método Huanin-Chun ele tem outros diferenciais importantes, como, por exemplo, a técnica de sangria, né? A sangria é um método muito antigo terapêutico e que sabe-se, né, como que ele é extremamente eficaz para a ação analgésica e anti-inflamatória, né? Tanto que, lembra, Hipócrates, eu falei Heráclito, o pai da medicina, Hipócrates, ele tem 3 livros publicados, né, falando sobre os efeitos da sangria auricular. Desde aquela época, né, da Grécia Antiga, ele já atestava nos seus livros que a sangria auricular tinha efeito anti-inflamatório, analgésico, né? E isso é muito conhecido. A sangria no corpo, né? Só que o que acontece? A Huanin-Chun pegou esse conhecimento antigo da sangria e ela organizou esse conhecimento no método que ela desenvolveu de auriculomedicina, de uma forma que a sangria passou que ela obtivesse, né, o máximo de resultados terapêuticos, mas ao mesmo tempo minimizando também ao máximo o sofrimento do paciente. Então ela conseguiu desenvolver uma técnica que o paciente praticamente não sente dor, não tem sofrimento com a técnica, e ele tem o máximo dos efeitos terapêuticos, ou seja, a sangria ela é extremamente eficaz, a sangria auricular do método Huanin-Chun é extremamente eficaz, né, no sentido do efeito analgésico, como efeito anti-inflamatório. Ela também tem um efeito anti-alérgico, então, para minimizar uma crise alérgica, a sangria é muito eficaz para tratar um processo alérgico crônico. Então, a sangria tem efeito analgésico, anti-inflamatório, anti-alérgico, tem efeito antipirético, baixa a temperatura corporal, e tem também um efeito calmante. A sangria é muito eficaz para acalmar a mente, para tranquilizar, né? Tem também um efeito anti-hipertensivo, né? A sangria também baixa a pressão arterial quando a pessoa está num pico hipertensivo. Então, a sangria é altamente benéfica e os efeitos terapêuticos da sangria já são conhecidos na medicina, né? Só que o que acontece é, como eu expliquei, o método Huanin-Chun ela desenvolveu toda uma estratégia, toda uma técnica, um método de você realizar a sangria dessa maneira, obtendo os maiores resultados e minimizando o sofrimento do paciente. Tanto que os principais pontos de sangria do método são todos aqui em volta do hélix, que é uma região da orelha que incomoda menos, né? E que também não fica tão aparente como as áreas internas. Aqui dói mais, né? A perfuração, e aqui dói menos por uma questão do número de nervos, de inervação. Né? A inervação é muito mais densa na parte posterior da orelha e ventral do que em volta, né? Então a sangria é feita em certos pontos específicos e tem toda uma técnica, né? Então esse é um outro diferencial muito importante do método que nós ensinamos, explicamos no workshop e mais detalhadamente no curso, né? Um outro aspecto muito importante que é diferencial do método da Huanin-Chun é que ela também explorou muito a questão da massagem auricular. A massagem auricular, ela desenvolveu, né, todo um grupo de massagens
que antigamente isso não era explorado tanto na auriculoterapia, embora, né, em técnicas antigas de Qigong, a gente sabe de algumas formas de Qigong que realmente exploram a massagem auricular com vários objetivos terapêuticos, né, formas antigas de Qigong. E a Ruan Chun, como ela, além de ser general do exército chinês, ela é também mestra em Qigong, e isso foi uma outra questão que me estimulou, que me motivou a realmente seguir o método dela e me especializar no método dela, é que ela além, né, de toda essa formação como médica, ela também tem formação em Qigong, que faz parte, na verdade, né, a gente sabe que o Qigong faz parte do arsenal terapêutico da medicina tradicional chinesa. E todo médico oriental, né, deveria ter pelo menos uma formação básica em Qigong, né, porque faz parte do arsenal terapêutico. Né? O médico ele aprende o Qigong como parte do conhecimento médico da medicina tradicional chinesa, que é o tratamento. O que é o Qigong? É o tratamento através do movimento, da respiração e da intenção mental. Né? Você movimentar o Qi, o sangue, usando como estímulo o seu movimento físico, as suas posturas, a sua respiração e a sua intenção mental. Né? A gente até dá um workshop aqui no espaço também, que a gente chama acupuntura em movimento, que é uma forma de brincar um pouco com o termo acupuntura. Claro, o termo acupuntura quer dizer punturar, né, através da agulha. Só que é um termo em latim, né? Para quem não sabe, a acupuntura é um termo dado pelos jesuítas, né? Que observavam as formas de tratamento lá dos chineses e eles viram que eles botavam agulhas nos pontos, então eles chamaram de acupuntura. Mas o próprio chinês não chama assim acupuntura de acupuntura. Né? Então, por quê? Porque na medicina chinesa se considera que o ponto, né, de acupuntura, ele não chama também ponto de acupuntura. Né? O ponto de acupuntura chama-se suetal, que quer dizer a entrada, o caminho de entrada de uma caverna. O ponto que a gente chama aqui, que é o ponto de acupuntura, ele não é estimulado unicamente com a acupuntura. Ele pode ser estimulado de diversas maneiras. Por exemplo, pode ser estimulado através do calor, né, o caso da moxa, pode ser estimulado através da ventosa, que é a sucção, a pressão negativa, pode ser estimulado através da massagem, né, que é a pressão, a pressoterapia, e pode ser estimulado também através do movimento, que é o Qigong, que é você movimentar o corpo usando a respiração e, com isso, ativando esses pontos energéticos, melhor falando. Porque não é o ponto de acupuntura não é um ponto exclusivo da acupuntura, enquanto ação de punturar com agulha, mas é um ponto energético, que os chineses definiram bem como suetal, né, que é o caminho de entrada para uma caverna. Que caverna é essa? É a caverna que faz a ligação do meio externo, é como se fosse um bueiro, né, a entrada de uma caverna, que faz a ligação de um meio externo para o meio interno, que é dentro do nosso corpo, mas que entra em contato com a nossa circulação de energia e sangue. Né? Então, o que a gente faz no Qigong é a ativação desses pontos. Então, a gente usou o termo acupuntura em movimento, brincando um pouquinho com o termo acupuntura, mas dizendo que é o quê? Você ativar, que é o que, na verdade, o Qigong se propõe, que é ativar esses pontos energéticos, que não são pontos exclusivos da acupuntura, mas são pontos energéticos, são esses bueiros, essas entradas, né, de fluxo que permitem uma entrada e saída de energia, né, para dentro e para fora do corpo, e ativar esses pontos no sentido de harmonizá-los e tonificá-los ou equilibrá-los através do movimento, porque você pode ativar esses pontos, como a gente sabe que tem trajeto interno, os medianos têm um trajeto profundo, um trajeto externo, mas você pode ativá-los através do movimento muscular, da atividade física, dependendo da postura que você faça, da torção que você faz com as mãos, com o corpo, você pode estimular esses pontos biomecanicamente. E você pode estimulá-los também através da respiração e da postura. Então, basicamente, isso é o Qigong. E a Ruan Chun também é mestra e
especialista em métodos terapêuticos do Qigong. E isso foi muito importante no método da Harmonic Tune, esse método de auriculoterapia, de auriculomedicina, melhor dizendo. Essa formação dela foi muito importante, porque ela conseguiu incorporar conhecimentos do Qigong para potencializar o método. Por isso o método dela ficou tão conhecido internacionalmente e tem resultados tão potentes e comprovados, né? Do ponto de vista científico também. Né? Tem vários artigos que comprovam vários protocolos de tratamento elaborados dentro dos critérios do método. Então, uma das coisas que um outro diferencial do método são as formas de massagem auricular. Nós vamos ver, por exemplo, a Harmonic Tune tem pelo menos umas 6 massagens principais, cada uma com um efeito diferente, que ela foi desenvolvendo com a prática clínica, com a observação, e unindo esse conhecimento de Qigong e o conhecimento dela como médica, né? Também, tanto da medicina chinesa como da medicina moderna. E aí, por exemplo, tem formas de massagem auricular que são especiais para ativar o sistema imunológico, tem formas que estimulam mais o sistema endócrino, tem formas de massagem auricular que estimulam mais a questão nervosa, né, sensorial, tem algumas formas de massagem mais específicas para ativar os órgãos dos sentidos, melhorar a sensorialidade, a parte do funcionamento dos órgãos dos sentidos, assim como tem massagens específicas para você fazer o procedimento de sangria, para você ter melhores resultados com a sangria. Então, você vai ter massagens diferentes. Isso é uma outra questão que é um diferencial do método, que é uma coisa exclusiva. O método da Harmonic Tune tem esse caráter, né, do trabalho com a massagem auricular. O que torna o método mais eficaz na abordagem inicial, antes de você fazer sangria, antes de você fazer a colocação de sementes, é a massagem auricular. Porque cada uma vai potencializar um aspecto terapêutico que você quer com aquela sessão. E, além disso, permite também ao terapeuta ter mais assim, instrumentais para utilizar na sessão, que às vezes, por exemplo, ele não pode fazer certa... Tem pessoas que não querem que seja colocada a semente, por algum motivo. Aí você já tem uma outra coisa que você pode fazer. Você pode fazer a massagem, que vai ter resultado. A própria Harmonic Tune, ela comenta num dos casos, né, que ela tem relatado de sucesso em terapia, que ela percebeu que com a massagem auricular que ela faz para ativar os sentidos, que é uma massagem específica, chama de massagem vertical, que ativa os sentidos, não só auditivo como visual, ela ativa os órgãos dos sentidos. Ela disse que ela conseguiu melhores efeitos terapêuticos nesse caso. Era uma paciente que tinha problemas auditivos. Ela tinha tinido no ouvido, zumbido e perda, né, déficit auditivo. E ela disse que ela conseguiu melhores resultados com a massagem, fazendo a massagem regularmente. Ela fazia toda a sessão, ela fazia bastante essa massagem na paciente, do que com a própria acupuntura e do que com a própria auriculoterapia. Ela percebeu melhores resultados. Então, o conhecimento das massagens auriculares te dá um arsenal terapêutico, te dá uma condição a mais para, às vezes, não pode fazer aurículo, mas você pode fazer, não pode botar semente, mas você pode fazer a massagem, pode fazer uma sangria, e faz a massagem e a sangria, já tem um ótimo resultado, mesmo que por algum motivo você não consiga botar as sementes. Então, esse é um diferencial importante da escola Harmonic Tune, que é esse conhecimento da massagens auriculares. Uma outra questão que é muito importante no método, que nós abordamos no workshop, nós abordamos as massagens, praticamos as massagens auriculares, mas também um outro diferencial importante a gente já falou da sangria, falamos da massagem, falamos do diagnóstico. Uma outra coisa que é importante no método, que é um diferencial, é o próprio uso do Qigong, né? Então, o método da Harmonic Tune, ela tem
ela tem também a, a utilização de conhecimentos de Qigong para potencializar o método. Então, a gente aprende formas de Qigong gerais, que são formas que você vai utilizar em toda a aplicação para potencializar os efeitos terapêuticos da estimulação das sementes. E você vai aumentar esse efeito pelo uso do Qigong. Como a gente vai ver também alguns métodos de Qigong específicos para tratamentos. Como, por exemplo, métodos de Qigong específicos para tratar enxaquecas. Então, a gente vai ver que a gente, além de fazer a massagem auricular, de fazer a sangria, de colocar os pontos, a gente também vai fazer uma aplicação de Qigong específica para tratamentos de enxaqueca. Então, tem métodos específicos e métodos gerais que incorporam o conhecimento de Qigong ao conhecimento da auriculomedicina para potencializar o método. Então, isso faz com que o método da Rolling Stone se torne muito eficaz e que, em alguns casos, a gente consiga realmente fazer o tratamento usando unicamente o método da auriculomedicina. Em alguns casos mais graves ou mais complexos, a gente tem que combinar o método da auriculomedicina com outros tratamentos, por exemplo, tratamento de vícios. Claro, é importante um tratamento multidisciplinar, você não vai tratar um vício apenas com a aurícula. Por exemplo, o tratamento de obesidade, claro, é multidisciplinar, a gente não vai tratar a obesidade só com a aurícula, mas o tratamento protocolo de obesidade com aurícula é muito eficaz, desde que haja um tratamento multidisciplinar integrado. Claro, não adianta a pessoa só fazer o estímulo para melhorar, para ativar o metabolismo, para melhorar a eliminação de toxinas, ativar a liberação, o metabolismo hidromineral, para fortalecer a vontade. Isso você pode fazer com pontos auriculares. Se você não fizer também atividade física, não tiver uma dieta, não tiver um nutricionista. Então, claro, é uma coisa multidisciplinar. Mas coisas mais simples, como, por exemplo, uma cervicalgia, como um processo de insônia, como eu falei, uma neurastenia, uma dor de cabeça, uma dor de cabeça tensional. Isso você consegue com o aurículo, com certeza, usando o método Rolling Stone, a gente consegue regular, consegue tratar só com o método, sem precisar recorrer a nenhuma outra coisa, porque é um método muito completo. Em outras, não, a gente vai precisar combinar. Então, de qualquer forma, esses artifícios terapêuticos, essas combinações que nós temos no método, potencializa muito os resultados, e nos deixam com uma grande capacidade, uma grande munição, digamos assim, para conseguir uma ação terapêutica cada vez mais eficaz em diversos casos. Bom, além disso, nós temos ainda outros diferenciais, por incrível que pareça, vários diferenciais aí. Nós falamos do diagnóstico, falamos da sangria, falamos da massagem auricular, falamos do uso do Qigong. Nós ainda temos um outro diferencial que caracteriza o método, que é o que nós exploramos também bastante, falamos no workshop, mostramos, mas no curso a gente detalha isso, que é o uso da semente dupla. A semente dupla, o método tradicional de aurículo usa semente simples, que é uma sementinha só no ponto, ou a agulha, enfim. A Rolling Stone não, ela se desenvolveu uma técnica que ela chamou de semente dupla, porque ela estudou detalhadamente no pavilhão auricular a questão da inervação e também do trajeto dos meridianos que passam pela orelha. E ela percebeu que usando duas sementinhas no único esparadrapo, ela conseguia direcionar o estímulo no sentido da inervação auricular. E com isso o efeito era potencializado, porque na hora que você faz a massagem para estimular o ponto, você vai estimular no sentido da inervação, então o sistema nervoso central é impressionado de maneira mais potencializada. Então ela viu que
ela então desenvolveu todo um estudo da inervação, estudando minuciosamente a inervação auricular em cada setor, em cada área anatômica da orelha, e ela então começou a testar, botar as sementinhas duplas no sentido da inervação, e vendo então que o efeito ficava realmente muito mais potente, muito mais eficaz. Então o método dela introduziu, né, e a Rhône-21 ficou também muito conhecida pela semente dupla, porque até então não existia semente dupla, era só semente simples, e a semente dupla, ela realmente, a gente observa na nossa prática, que realmente tem uma diferença muito grande nos efeitos, né? Uma outra questão também ligada à semente dupla, mas que é um outro diferencial, que a Rhône-21 ela desenvolveu muito a parte do mapa auricular posterior. Ela desenvolveu isso baseado no estudo da inervação e baseado também na clínica. Ela percebeu que, tratando doenças musculoesqueléticas, principalmente dores na coluna, principalmente lombociatalgias e cervicobraquialgias, que a colocação de semente na parte dorsal da orelha é muito mais eficaz do que na parte ventral. Ela inicialmente não sabia exatamente o porquê, mas à medida que foi estudando e pesquisando mais, ela viu que a explicação, do ponto de vista da medicina moderna, é que na parte posterior da orelha nós temos toda a inervação auricular penetra no pavilhão auricular pelo dorso da orelha. Então nós temos uma inervação craniana, são 4 pares cranianos que inervam a orelha, e nós temos também uma inervação espinhal. São 2 nervos espinhais cervicais do plexo cervical que inervam a orelha. E tanto a inervação cervical, do plexo cervical, quanto a inervação craniana, eles entram no pavilhão auricular pelo dorso da orelha. Ela estudou isso, né? Como médica, ela estudou anatomia, detalhadamente a anatomia nervosa do pavilhão auricular, e ela viu essa característica, né? E ela percebeu que no dorso da orelha existem as artérias auriculares, as veias auriculares, as artérias, são muito mais, os vasos são muito mais calibrosos e numerosos no dorso do que no ventre. Então ela começou a pensar, então talvez essa seja a explicação, realmente. Então ela viu que colocar a semente dupla, seguindo a orientação dos nervos que são mais calibrosos e numerosos no dorso da orelha, ela começou a colocar as sementes duplas seguindo essa inervação e fazendo toda uma estimulação para afetar essa inervação de uma forma mais intensa. E ela viu que a pessoa melhorava da sintomatologia de dor muito mais rapidamente, né? De forma muito mais rápida e muito mais potente. Então, ela desenvolveu bastante isso no método, formulando técnicas terapêuticas, usando bem o dorso da orelha para conseguir resultados. Coisas simples, mas coisas muito eficazes. Então, é isso que a gente ensina, é isso que a gente ensina no workshop, no curso, e essa foi a minha motivação em me especializar no método, ou seja, ver os resultados realmente que a gente consegue, né? Que o nosso maior objetivo com a terapia, né? Como terapeutas, o nosso objetivo qual é? O nosso maior objetivo é aliviar, né? Aliviar sintomas, aliviar as dores, né? Eu não vou dizer aliviar sintomas apenas. Nosso maior objetivo é chegar ao tratamento ou ao que se fala de cura, embora a gente saiba que a cura ela é uma coisa que vai além do processo terapêutico. A cura é uma coisa que só se obtém mesmo através de um processo interno da pessoa que está se tratando. Ela precisa querer essa cura e ela precisa estar totalmente engajada nesse processo, para que quem vai fazer a cura é a energia interna, a energia da própria pessoa. Mas nós, como terapeutas, queremos, nosso maior objetivo é o quê? É dar ferramentas, é dar instrumentais, auxiliar os nossos interagentes, né, os nossos pacientes, as pessoas que estão se tratando, auxiliá-los e dar a maior
ferramenta, o maior arsenal possível para que elas consigam se engajar nesse processo e consigam se curar, né? E, principalmente, quando assim, alguém chega para a gente com dor, a gente tem a nossa objetivo inicial, que é aliviar a dor da pessoa, é fazer com que a pessoa fique sem dor. Porque a gente sabe que a dor, claro, a dor ela tem um caráter emocional também, mas a gente sabe que a dor ela é limitante, a dor ela faz com que a pessoa muitas vezes não consiga fazer as atividades que ela precisa, não consiga ter a mente clara para resolver os seus problemas. A dor ela é um pouco incapacitante e limitante, porque a pessoa com dor ela fica nervosa, a pessoa com dor ela não consegue dormir bem, a pessoa com dor não consegue viver bem. Então, a principal coisa que a gente quer, que a gente tenha esse ímpeto como terapeuta, é aliviar a dor. E, claro, auxiliar no processo de cura, dar instrumentais para que a cura aconteça, dar ferramentas, né? E o método Harmony Tune é muito rico nisso. Primeiro, na capacidade extremamente, na capacidade potente que ela tem para aliviar a dor, aliviar as dores de uma forma geral, através da massagem, através da sangria, através da utilização do conhecimento da inervação auricular, explorando ao máximo esse conhecimento e utilizando a semente dupla para potencializar o estímulo, para que a ação analgésica seja ainda mais potente. Então, é muito satisfatório para nós terapeutas vermos que as pessoas que nos procuram, os nossos interagentes, os nossos clientes, né? As pessoas que nos procuram, elas têm um alívio de suas dores imediato e que elas tenham esse alívio cada vez mais potencializado à medida que vão realizando as sessões, que vão se aprofundando no tratamento. Então, isso é muito motivador, né? E foi uma das coisas que me motivou não só a fazer a formação completa no método, mas também, principalmente, a estar contribuindo com esse processo, dando formações, né, e dando continuidade, fazendo com que o maior número de pessoas no meu universo, que cheguem ao meu universo, que tenham contato com o meu grupo de alunos, de pacientes, de pessoas que frequentam aqui o Centro Suprema Harmonia, que frequentam as aulas de Tai Chi na Floresta da Tijuca, que frequentam os nossos workshops e retiros, né? Essas pessoas possam estar participando, possam estar entrando em contato com essas informações, possam estar, que a gente possa estar divulgando esse método para que o maior número de pessoas possam se beneficiar desse conhecimento, que é um conhecimento que pode dizer um conhecimento relativamente, um conhecimento simples na sua, não que ele seja simples de claro, exige estudo, você vai precisar estudar para aprender realmente a realizar o procedimento. Mas ele é simples no sentido de que, poxa, você vai utilizar a orelha, e você só pela orelha vai conseguir ter uma capacidade de diagnóstico, ter uma capacidade muito potente para tratamento, para aliviar dores, para aliviar sintomas e para fazer tratamentos mesmo eficazes para diversos problemas. Por exemplo, a hérnia de disco, você não vai dizer que você vai curar a hérnia de disco com aurículo. Claro, você não vai curar. A hérnia de disco continuará no local, não vai sumir. Mas você consegue deixar sintomático. E muitas vezes uma hérnia de disco, dependendo da hérnia, do tamanho e do local, não tem indicação cirúrgica. E a cirurgia poderia até ser feita, mas é muito arriscado certas cirurgias na coluna e às vezes não justifica. E você pode muito bem conviver com aquela hérnia desde que diminua o processo inflamatório local, porque muitas vezes o processo inflamatório da hérnia que causa aquela toda sintomatologia de dor irradiada. Às vezes não é a hérnia em si, mas é toda
é o edema, é tudo o processo inflamatório que aumenta a dor e aumenta a dor irradiada. E você fazendo um procedimento simples de aurículo, de sangria e tal, você tem um efeito anti-inflamatório tão potente que pode muitas vezes diminuir esse edema, essa inflamação local, e a pessoa fica então assintomática. Ela não sente mais dor irradiada, não sente mais nenhuma dor, mas a hérnia está lá, só que ela está controlada, ela não está ativa porque não está inchado, não está edemaciado, não está inflamado. Então, poxa, é nesse sentido que a gente fala, é um procedimento simples. É algo que você pode fazer dentro da sua casa, que você pode tratar os seus familiares. Então, muitas vezes a gente se interessou e se dedica a estar realmente oferecendo esses workshops, esses cursos no método da Rolling Tune, por entender e vivenciar a simplicidade e a eficácia do método que qualquer pessoa pode utilizar, desde que estude, que faça a formação, que se dedique, né? Que faça o estudo, ela pode utilizar isso, mesmo que ela não venha trabalhar profissionalmente, pode utilizar no seu dia a dia, para o seu bem-estar e para o bem-estar dos seus familiares, dos seus amigos. Ou se você é terapeuta, se a pessoa é terapeuta e ela pode utilizar esse método para potencializar bastante a sua atividade como terapeuta, combinando até com outras técnicas, né? Então, enfim, não vou me estender mais aqui no nosso encontro, mas eu quis compartilhar essas ideias, porque são coisas que me motivam, são coisas que eu considero importantes, que me chamam muito a atenção e que eu considero como sendo importantes de serem compartilhadas, de serem divulgadas para um bem maior, né? Basicamente, esse é realmente um dos objetivos do projeto Tai Chi Consciente, que nós fazemos na Floresta da Tijuca, sempre no último domingo de cada mês. É compartilhar informações para um bem maior, compartilhar informações que a gente considera importantes para um desenvolvimento, para um aprimoramento do ser humano e para o bem-estar, para a saúde, né, para a integração do ser humano, no sentido de que ele se torne cada vez mais harmônico, mais integrado com a natureza, né, em um estado de suprema harmonia. Daí o nome Centro Suprema Harmonia de Tai Chi e Terapias Integradas, que é a nossa escola. E, bem, espero que vocês possam estar participando do nosso workshop, que será esse sábado. Estamos em cima, estamos, né, desculpe, esse domingo, tá? Eu confundi, será esse domingo, dia 10 de fevereiro, teremos o nosso workshop de auriculo medicina, do método Rolling Tune, e em seguida teremos o nosso curso de formação, né? As pessoas que se interessarem podem depois deixar comentários, podem entrar em contato através dos nossos canais, né? Tem o número do WhatsApp, enfim, podem entrar em contato, a gente dá as maiores informações. E nós teremos nesse final de semana também, no sábado, um workshop também sobre a acupuntura em movimento, que é essa parte do Qigong que a gente comentou um pouquinho, que é muito importante também como uma formação, como uma informação para os terapeutas e para os leigos que não praticam, mas que querem aprender algo também objetivo, algo simples que você possa fazer no seu dia a dia para melhorar a sua saúde, a sua vitalidade, né? Então, o que chamam de acupuntura em movimento, esse workshop que nós daremos no sábado, vai ser específico para 2 canais, que nós chamamos a gente dá os workshops, cada um sobre ativando um elemento, né, da medicina chinesa, e nesse sábado nós vamos dar sobre o elemento fogo. Então vai ser sobre os canais do pericárdio e do triplo aquecedor, que são canais muito importantes, com pontos de vitalidade, pontos muito funcionais, né? E a gente vai ensinar nesse workshop não apenas a localização anatômica, como você
localizar o ponto, como palpar, como fazer a massagem, a automassagem. Nós vamos também explicar para que servem esses principais pontos em cada meridiano, qual a indicação, qual a função terapêutica. E mais do que isso, nós vamos ensinar exercícios, né, de Qigong, exercícios energéticos, né, que venham a estimular esses pontos. Né? Então, a gente vai estar ensinando no workshop que existem exercícios corporais, exercícios físicos, que a gente chama de Qigong, que são exercícios energéticos, que nós usamos o nosso corpo, usamos o nosso movimento corporal, atrelados a uma respiração adequada e uma condução mental. Então, a gente consegue ativar esses pontos de acupuntura através do movimento e da respiração. Esse é o objetivo do workshop. Tá? Então, é isso. Eu me despeço agradecendo, né, a presença de todos aqueles que puderam ouvir, né, puderam participar, e agradecendo também aqueles que não puderam agora no momento, mas que poderão ouvir em outro momento, os alunos do projeto Tai Chi Consciente, que poderão estar ouvindo esse vídeo em um outro momento, que é bastante interessante. Então, agradeço a presença de todos, mais uma vez, né, agradeço a oportunidade, agradeço aos mestres, né, que puderam tornar esse conhecimento acessível, né, puderam estar divulgando, difundindo esse conhecimento, né, lembrando que nós estaremos indo para a nossa 10ª turma de formação em auriculomedicina e espero que em breve estejamos juntos, né, para compartilhar mais informações. Gratidão. Até lá.